Bom dia, pessoal, eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim ensinar para você como ser uma pessoa bem-sucedida, que características uma pessoa bem-sucedida precisa ter. É só você ficar ligadinho aqui, já já eu vou falar sobre isso. Antes vamos ouvir o nosso patrocinador. O programa Jornadas tem o patrocínio do site taroterapiaonline.com.br, onde você tem à disposição consultores esotéricos, tarólogos e terapeutas prontos 24 horas por dia para orientar você a entender qual o melhor caminho a seguir em qualquer situação. Acesse o site taroterapiaonline.com.br e descubra um mundo de novas possibilidades na sua vida. Você será orientado por profissionais altamente capacitados. Acesse taroterapiaonline.com.br e confira, você vai amar. Então, pessoal, uma pessoa bem-sucedida, que características essa pessoa tem? Você já parou para pensar? É muito interessante a gente pensar nisso, a gente falar sobre isso, porque na maioria das vezes as pessoas elas só desejam. E quando a gente só deseja, isso só define aquilo que a gente quer, mas o que realmente vai definir aquilo que você vai conseguir é o seu poder de ação. Então, uma das características dessas pessoas que são bem-sucedidas é que elas fazem as coisas acontecerem. Eu gosto muito dessa definição onde eu digo o seguinte, que uma pessoa bem-sucedida, ela pode ser, caracterizada como tal, quando você observa que é uma pessoa que consegue. Por quê? Porque a gente tem muitas pessoas que são aparentemente bem-sucedidas, só que quando a gente olha mais de perto a vida dessas pessoas, a gente percebe muitas vezes que, na verdade, elas vivem de aparência ou muitas vezes elas dizem para elas mesmas e para os outros que elas são bem-sucedidas e na maioria das vezes não é nada disso. Então, vamos lá, a definição de uma pessoa bem-sucedida é a pessoa que consegue, é a pessoa que manda bem na própria vida, é a pessoa que realmente planeja e alcança. Será que você pode ser essa pessoa? Claro que sim, por que não? Gente, sabe por que a gente não consegue as coisas? Em primeiro lugar, porque a gente não aprendeu como. Na maioria das vezes, os modelos que tivemos, tudo aquilo que nós temos à volta do como conseguir, do como fazer, é algo que não funciona muito bem. Por quê? Porque senão a gente já teria conseguido, não é mesmo? Eu sempre explico isso porque as pessoas elas acabam acreditando que elas têm um defeito, que elas são mal-sucedidas porque elas têm alguma coisa que o outro que falta e que o outro tem, que elas não têm, é por isso que o outro consegue. Não é nada disso. As pessoas que conseguiram, elas seguiram uma receita. E essa receita eu vou falar agora no programa para vocês. Então, existem características, né? Essas características, elas são características emocionais e também características comportamentais. Você precisa unir as duas coisas, porque se você só tiver o comportamento, mas emocionalmente lá dentro de você, tiver aquela sensação, estiver, com aquela sensação de que não mereço, não posso, não consigo, não adianta você saber tudo que você sabe, porque você não vai chegar em lugar nenhum. E ao contrário também, porque às vezes a pessoa ela é muito bem estruturada emocionalmente, ela está firme com quem ela é, com quem ela pode ser, mas falta o conteúdo do como. Então, unir essas duas questões, essas duas coisas é essencial para que você consiga também ser uma pessoa que manda bem na própria vida, uma pessoa bem-sucedida. Agora, eu vou falar sobre o comportamento dessas pessoas que são bem-sucedidas. Gente, é uma enganação quando a gente pensa que pessoas bem-sucedidas não têm problemas. Elas têm sim, como você. Agora, elas têm uma característica em relação aos problemas que é muito interessante. É o seguinte, uma pessoa bem-sucedida, quando ela tem um problema, ela tem, na verdade, um contratempo, ou seja, algo acontece na vida delas, como acontece na vida de qualquer pessoa, mas ela sabe como resolver. Olha só o que eu estou dizendo, ela sabe como resolver, ou ela tem um telefone de quem sabe, ou ela busca a solução nos lugares certos e também da forma correta e rápido. Uma pessoa que é desestruturada emocionalmente, quando ela tem qualquer problema na vida, sabe o que acontece?
o problema puxa lá para baixo, o problema se torna 1000 vezes maior e a pessoa, ela fica presa a tudo aquilo. Então, pessoas emocionalmente bem resolvidas não ficam presas aos problemas. Elas resolvem, elas vão atrás, elas buscam, elas descobrem e elas assumem aquilo que elas querem. Olha que interessante. Então, outra característica de uma pessoa bem-sucedida é o seguinte: são pessoas que não esperam pelos outros. Isso mesmo. São pessoas que fazem aquilo que elas precisam fazer partindo de onde elas estão, ou seja, elas também não ficam na ilusão de esperar que um dia, quando algo acontecer, quando surgir o tempo, ou surgir o dinheiro, ou surgir a oportunidade, eu vou estar preparada e vou lá e vou fazer aquilo que eu preciso. Não. As pessoas bem-sucedidas, elas recomeçam ou começam de onde elas estão, com as ferramentas e com aquilo que elas têm na vida delas no momento. Significa que se elas querem passar, por exemplo, num concurso, querem fazer uma prova, querem se especializar e elas não têm dinheiro, elas se viram sozinhas, elas estudam sozinhas, elas pegam livros emprestados, elas pegam conteúdo na internet. São pessoas que não ficam naquela ilusão achando que só vão conseguir o dia que tiverem um dinheiro X para pagar o curso X ou tiverem um tempo específico para estudar. Não, essas pessoas acordam mais cedo se for necessário, elas buscam aquilo que elas precisam buscar através delas, mas tem um ingrediente no meio disso. Olha que interessante. Elas fazem isso com gratidão, se sentindo felizes por estarem fazendo, por estarem conquistando dia após dia um pouquinho mais, por todos os dias elas estarem mais perto daquilo que elas desejam, que é diferente da pessoa que estuda com raiva, por exemplo, né, no caso de estudar, que faz as coisas com raiva, que faz as coisas com pesar, né? De forma pesada. Então, essa é uma característica interessante das pessoas bem-sucedidas, estruturadas emocionalmente. Uma pessoa bem estruturada emocionalmente, ela não fica presa a nada. Outra característica é que é o seguinte: tudo aquilo que acontece na vida delas, inclusive as coisas que elas fazem sem querer, assim, não que elas quiseram que aquilo acontecesse, mas às vezes elas se enfiaram, se meteram em algum lugar ou numa situação onde que elas concluíram depois que não foi boa. Essas pessoas, elas concluem rapidamente que ok, não foi bom, e elas saem dali rapidamente, elas não ficam chorando leite derramado, elas não ficam se sentindo culpadas eternamente, elas não ficam morrendo de medo de cometerem aquilo de novo, elas simplesmente, de uma forma muito rápida, elas seguem com a vida delas. Olha que interessante. Então, essas pessoas, elas não se prendem. É uma outra característica que é bastante importante nas pessoas que precisam ser bem resolvidas. Se você está me ouvindo e quer ser uma pessoa bem resolvida, é outra característica que você precisa se desenvolver. Sem ficar com melindres na vida, sem ficar presa ou preso às coisas que estão acontecendo à sua volta. Então, essa é uma outra característica que é super importante. Pessoal, lá no meu consultório, eu atendo com programação neurolinguística e eu justamente, nas 10 sessões ali, que é o nosso caminho, que eu chamo, né, dessas 10 sessões que vão transformar a vida, a sua vida, o que a gente faz ali nesse caminho? Justamente, eu vou ensinar você a como pilotar a sua vida. Isso mesmo, porque se você está pilotando a sua vida de um jeito que foi ensinado para você, é só você parar para pensar um pouquinho que você vai chegar no mesmo resultado, provavelmente daquela pessoa que te ensinou. Agora, se você quer ir além, você precisa entender o que você está fazendo de errado. Quando a gente está de fora, né, eu como terapeuta estando de fora, eu vou olhar para a sua vida e eu tenho bastante experiência com isso e eu vou te mostrar onde é que você está pecando, por que você não está conseguindo. As pessoas chegam lá no consultório e falam assim para mim: poxa, eu não tinha pensado dessa forma, eu não tinha visto dessa forma. E através dos exercícios da programação neurolinguística principalmente, eu vou tirar de dentro de você as sensações de incapacidade. Essas sensações de incapacidade, elas seguram você. Então, é aquela sensação de que se você fizer algo, algo vai acontecer, como, por exemplo, você vai ser vista ou visto de forma errada, ou as pessoas vão te criticar. É a pessoa que fica com muito medo. Por quê? Porque dentro dessa pessoa foi criado algo. Geralmente,
Quando a pessoa passa por uma situação que é muito ruim, por um trauma, está criado ali uma sensação ruim. Isso eu tiro através dos exercícios. E todo o resto eu vou te ensinar e eu vou te dizer. E as pessoas chegam na semana seguinte e falam assim, já fiz aquilo, já mudou aquilo outro, já me sinto diferente. É muito legal, eu amo o que eu faço. Para você entender um pouco mais sobre o meu trabalho, minhas consultas, as 10 sessões, estão todas lá no meu site, todas as informações. Entra lá, o meu site é cristinalong.com.br. Lembrando, gente, que Long se escreve L-O-N-G-H-I. Então, cristinalong.com.br. Está lá todas as informações sobre os meus atendimentos. E pegando esse gancho do site, eu quero convidar você para fazer uma viagem comigo. Que tal? Que tal você ir à Índia comigo? Gente, a Índia é fabulosa. Nós vamos em abril, né? O mês que vem, é que hoje ainda é o último dia de fevereiro, mas amanhã, se fosse amanhã eu já falaria que seria o mês que vem. Então, nós vamos, se eu não me engano, dia 5 de abril. E lá na Índia vai ser, assim, uma viagem fabulosa. Eu vou acompanhar você desde o Brasil e o objetivo da viagem é a gente se transformar. É você olhar para a sua vida, olhar para si mesmo, olhar para aquilo que está acontecendo à sua volta, entender um pouco mais sobre como lidar com as pessoas. Eu vou ensinar algumas ferramentas muito bacanas da programação neurolinguística para você usar para o resto da sua vida. A gente vai numa turma bem gostosa. Gente, a Índia é fabulosa. Realmente, nós vamos numa época deliciosa. Então, entra lá no site, no cristinalong.com.br, tem lá as informações na agenda, mas se você preferir entrar direto no site das viagens, o site é jornadas.tour.br. Lá nesse site jornadas.tour.br tem as informações de todas as viagens. Tem da viagem à Índia, que será agora em abril. Tem também as informações da viagem ao Egito em junho. Depois Machu Picchu, que nós vamos em setembro, e novembro nós vamos à China. Então, se você quiser fazer qualquer uma dessas viagens comigo, temos ainda lugares. Entra lá no Jornadas, no plural, né, gente? jornadas.tour.br. E o nosso telefone lá do consultório é 4327-4301. Você pode ligar até depois às 9. E o nosso WhatsApp é 969657748, repetindo, 969657748. Bom, hoje eu estou falando aqui no programa sobre pessoas bem-sucedidas. Que características você precisa desenvolver para ser aquela pessoa que manda bem na própria vida, aquela pessoa que tem resultados, aquela pessoa que chega onde deseja. Essas pessoas têm características específicas. E as características emocionais que eu estou dizendo, falando sobre elas são importantíssimas. Então, outra característica das pessoas que mandam bem na própria vida, olha que interessante, são pessoas que perdoam a si mesmas. Isso mesmo. Significa o seguinte, que são pessoas que elas entendem que errar faz parte, né? Por que elas sabem disso? Porque elas observam qualquer pessoa bem-sucedida e você vai perceber que qualquer pessoa bem-sucedida que chegou lá errou também, fez caminhos que não foram lá tão ideais, mas que elas não desistiram. Agora, olha só, elas não são pessoas, essas pessoas que erram, que são as pessoas bem-sucedidas, que também erram, né? Assim como todas as outras. E quando elas erram, elas percebem logo o erro e elas corrigem logo essa rota. Elas não ficam paradas tentando algo que não conseguem, tentando algo que elas estão vendo que não está dando certo, ou elas estão enxergando, querendo enxergar outra coisa. Essas pessoas, elas pulam logo para uma próxima etapa. Elas não têm medo de recomeçar. Elas não têm medo de destruir tudo e recomeçar novamente. Então, essa é uma boa característica de uma pessoa bem-sucedida. Outra característica é que elas se organizam. Elas têm na mente delas tudo o que elas precisam fazer no dia a dia, na semana, no mês, no ano. Elas sabem exatamente onde elas querem chegar. Elas sabem exatamente o como. Então, é uma pessoa que, se você chegar para ela e falar, vamos em tal lugar, ou vamos fazer tal coisa, se aquilo estiver muito fora daquilo que ela pretende para a vida dela, ela vai dizer não. Quando uma pessoa não está organizada, ela aceita tudo, ela participa de tudo, ela se envolve com tudo,
Ela vai lá no oba-oba e pronto. Agora, uma pessoa que é bem-sucedida ou emocionalmente, ela se organiza. Ela conhece a própria vida, ela conhece os horários, ela conhece a rotina dela. E é uma pessoa que, olha só, aprende a se organizar, aprende a estudar. Por quê? Muitas pessoas chegam lá no consultório e falam assim, Cristina, mas eu não consigo. Aí eu falo assim para essas pessoas, você não consegue provavelmente porque você não aprendeu. Que modelos você teve de pessoas que conseguiam à sua volta? É que nem a amizade, tem gente que chega lá também e fala, Cristina, eu não tenho amigos, eu gostaria de ter amigos. E aí a pessoa acaba achando que ela tem um defeito, que ela tem um problema, que ela não consegue porque as pessoas não gostam dela por algum motivo. Ela não para pensar que, na verdade, ela não aprendeu a ser amigo, ela não aprendeu a cultivar amizades. É um aprendizado. E é um aprendizado que é uma via de mão dupla, né? Porque não adianta eu querer um amigo só para me ouvir, me ouvir, me ouvir. Eu preciso entender que o meu amigo também precisa fazer uma troca comigo. Agora, às vezes eu tenho um amigo que também não sabe fazer isso, eu tenho que ensinar, né? Você encontra lá com um amigo para tomar alguma coisa, aí ele fica conversando lá 1 hora sobre ele. Chega uma hora que você também tem que chegar num amigo e falar, nossa, legal, amigo, deixa eu te contar uma coisa agora. E aí você começa a falar. Então, esse tipo de aprendizado, infelizmente, a maioria das pessoas não sabe. E as pessoas não aprendem a se organizar, elas não aprendem a estudar, elas não aprendem a se planejarem para a própria vida, elas não aprendem sobre finanças, elas não aprendem sobre o próprio corpo. Tem muitas mulheres que chegam lá. Eu trato bastante casais, trato também adolescentes, trato crianças e muitas vezes mulheres que estão com casamentos ou vidas amorosas fracassadas. Eu percebo quando eu converso ali com elas que elas não sabem um monte de coisa. Eu falo para elas algumas coisas e elas se espantam, como se aquilo fosse uma coisa do outro mundo. E elas chegam para mim, como todos, e falam, putz, eu nunca parei para pensar nisso. Ou algumas chegam para mim e falam, putz, eu faço tudo diferente, eu faço tudo errado. Eu faço tudo ao contrário do que deveria ser feito do jeito que você está me explicando. Pessoas que se divorciaram constantemente também chegam lá e falam, nossa, realmente eu pisei na bola também da minha parte, eu não percebi tais coisas, eu não saquei. Por quê, gente? Porque a gente não aprendeu, a gente não teve modelos. Quando você não consegue, você não está conseguindo porque você não está entendendo como. Olha, os bem-sucedidos seguem receitas. Eu vou dar um exemplo. O exemplo da pessoa que é bem-sucedida, que tem, por exemplo, uma grande empresa, e de um comerciante que está ali sempre no vermelho. Qual é a diferença desses dois? Você já parou para pensar? Gente, o comerciante, ele tem boa vontade, ele trabalha muito, ele acorda mais cedo, ele faz tudo o que tiver que fazer. Ele é o comprador, o vendedor, o carregador, o cara da faxina, o cara do marketing, ele é tudo, né? Agora, esse é o comerciante. O empresário, ele não é tudo. Ele se especializa em algo e ele delega para pessoas que sabem, não é para o vizinho que estava desempregado, que ele ficou com dó, que ele colocou lá na empresa dele, não. Ele tem pessoas que mandam bem, que sabem. E ele, quando tem um problema, o que acontece? O empresário, quando ele tem um problema, ele tem um telefone de quem sabe resolver. Ele mesmo, às vezes, na maioria das vezes já aprendeu a resolver. Por quê? Porque se especializou, constantemente faz curso, busca entendimento. Não é uma pessoa que fala assim que acha que sabe. Não é uma pessoa que olha coisas à volta e acha que entendeu e faz aquilo que acha que tem que fazer. Porque o comerciante é essa pessoa. O comerciante, ele tenta fazer, mas ele tenta fazer do jeito errado. Ele não tem respaldo realmente através do conhecimento. O respaldo que ele tem, muitas vezes, é da própria mente dele. Ele acha que tem que fazer de uma determinada forma, ele vê lá alguma coisa, ele tenta copiar, geralmente da forma errada, ele planeja da forma errada, ele tem muita vontade, mas faz errado. Ele põe pessoas para trabalhar que não mandam bem. Ele mesmo não sabe como
conversar muitas vezes com as pessoas, não sabe negociar, não entende muito de finanças. Então, o que acontece com esse comerciante? Ele fica preso, ele consegue pouco, ele vai sempre só até o limite dele ali, ele não consegue passar disso, ele fica naquela autossabotagem. Agora, o empresário não, né? O empresário vai embora, o empresário tem dinheiro para ele fazer o que ele quiser, a hora que ele quiser. São características emocionais e também tem a ver com características comportamentais, que neste caso está voltado muito ao saber como. Olha, uma empresa grande, ela segue, por exemplo, vários padrões, né, do como fazer. E uma empresa pequena vai dizer assim, mas eu não sigo porque não dá, porque eu não tenho dinheiro para investir e tudo mais. Só que existe um jeito de você ir aos pouquinhos, né, indo aos pouquinhos. Eu tenho tratado algumas pessoas essas semanas e essas pessoas são comerciantes, vamos dizer assim, que querem ir além. E eles estão voltando lá e falando para mim, nossa, eu fiz aquilo que você falou, já mudou um monte de coisa, nossa, eu já mudei aquilo lá, já fez uma grande diferença. Por quê? Porque eles não tinham parado para pensar nisso, eles não tinham sacado como que eles precisavam fazer. Então, tudo isso eu vou te ensinar lá no consultório, lá nessas 10 sessões. Gente, lá eu trato qualquer questão emocional, eu me especializei em travas, em pessoas travadas, também em casais, adolescentes, adoro ensinar o adolescente que não está entendendo como ele vai precisar fazer na vida dele. Por quê? Porque você aí, pai e mãe, não soube ensinar, porque o pai e a mãe também não sabe, mas desejam muito que o adolescente ande, vá, e aí você vê lá um adolescente estragado, digamos assim, desestruturado, e esses adolescentes fazem assim uma reviravolta na própria vida. É muito interessante. Então, manda um WhatsApp pra gente, a minha secretária vai te responder, e a gente vai te mandar as informações de como funciona esse processo das 10 semanas, que é fabuloso. 9696577748, repetindo, 9696577748. Você manda lá um WhatsApp pra gente, a gente te manda as informações, ou dessas sessões, ou da viagem à Índia ou ao Egito, o que você quiser, a gente te manda lá nesse WhatsApp. Então, 9696577748, e o telefone do consultório você pode ligar após as 9, 4327 4301, repetindo, 4327 4301. E, gente, eu quero pedir um favor para vocês, principalmente para quem é empresário, para quem está numa condição um pouquinho melhor para poder ajudar, que é o seguinte, eu pratico judô, e lá na escola que eu pratico, que chama Academia de Judô Pissarra, nós temos um atleta que foi convocado para um torneio lá na Itália. Esse é um atleta especial, ele tem paralisia cerebral, e nós precisamos nos juntar para ajudá-lo a chegar lá na Itália. Então, se você quiser ajudar, manda um WhatsApp para a gente que eu te mando as informações desse atleta que chama Danilo. As informações estão também lá no meu Facebook, que é Cristina Long. Então, se você quiser aí ajudar o Danilo a ir para a Itália, esse atleta do judô que tem paralisia cerebral, vai ser muito bacana. Eu vou agradecer muito. Então, entra lá e veja lá as informações do Danilo. Ou manda um WhatsApp para mim no 9696577748, repetindo, 9696577748. Gente, pessoas bem-sucedidas chegam onde desejam. Pessoas bem-sucedidas conseguem porque entendem o que precisam fazer. Pessoas bem-sucedidas resolvem as suas questões emocionais rápido, em vez de ficarem ali anos, meses presas. São pessoas que em pouquíssimo tempo conseguem chegar em lugares muito mais além, porque elas entenderam aquilo que elas precisavam fazer. Elas entenderam que elas não precisam se sentir culpadas. Elas entenderam que isso faz parte de qualquer pessoa que chegou lá na frente. São pessoas que conseguem, pessoas que mandam bem. Você também pode ser esta pessoa, você também pode mandar bem na sua vida. Então, entra lá no meu site, pega lá as informações de como funciona esse processo das 10 semanas, cristinalong.com.br.
Então, cristinalong.com.br, tem lá os depoimentos, tem tudo sobre os meus atendimentos lá. Ou você pode me enviar um WhatsApp para o 969657748, 969657748, e o telefone lá do consultório é 4327-4301. Lembrando que o WhatsApp é só o WhatsApp mesmo, a gente não responde, a gente não atende o celular. Então, 969657748. E é isso, pessoal. Até o próximo programa. Bom dia.